Vamos conversar hoje com o Maurício Araquan, que é consultor em logística, é doutor em logística e consultor na área de portos. Maurício, a sua presença aqui nesse fórum de portos aqui no Espírito Santo se deve muito a uma forma de colocar um pouco, tirar um pouco da zona de conforto o porto, a gestão portuária, né? Você coloca muita ênfase num porto mais ágil. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho sobre essa ideia. Obrigado pela oportunidade, Almir. É justamente isso. Eu lancei no final do ano um livro chamado Administração Empreendedora, em que eu detalho um modelo que foi chamado pela European Seaport Organization, ESPO, Organização dos Portos Europeus, em 2011, de administração portuária empreendedora. Ou seriam os portos de terceira geração. Esses portos não mais ficam apenas, a administração portuária deles não fica apenas nas funções de transbordo, focado em serviço público do dia a dia, mas são portos dinâmicos, ágeis, com a administração, uma governança mais flexível e que busca cargas e projetos de maior valor para a região em que o porto está, procurando desenvolver a região. São portos voltados ao desenvolvimento econômico, são instrumentos de desenvolvimento econômico. Muito em voga na Ásia, tá? Em Xangai, Singapura, Hong Kong, e na Europa, como Hamburgo, Roterdã, Antuérpia. São portos públicos que gerenciam grandes clusters industriais que ficam na retroárea deles. Quem são os operadores? São privados, de todo tipo, armadores de escala global, MSC, Maersk, COSCO, os armadores param nesses portos, e na hinterland desses portos, na área de conexão desses portos, as zonas industriais, né? No caso da China, as zonas econômicas especiais, né? Com várias modulações, mas sempre, quase sempre, né? Praticamente sempre, acoplado aos portos, como Shenzhen é uma área de inovação tecnológica, tem a região mais acima que é petróleo, tem a região da indústria metal-mecânica, tem a região da siderurgia, tem a região do petróleo e óleo, oil and gas, tem a região da indústria automotiva, mas lá é planificado o desenvolvimento. No caso da Europa, Roterdã, Antuérpia, que está um pouco abaixo, e Hamburgo, que está um pouco acima, os três maiores portos da Europa, eles competem entre si na atração de cargas, mas também na atração de projetos para esses países, para a Alemanha, para a Bélgica e para a Holanda. Projetos sempre de maior valor agregado. Então eles são acoplados a uma logística de alto desempenho, né, ferroviária, hidroviária, rodoviária, que joga carga para o interior da Europa inteira, da Alemanha para frente, Polônia, para o sul da Alemanha, para a Ucrânia, etc. E sempre esses clusters procuram agregar valor às importações e jogar no mercado europeu. Ou embarcar em container mercadorias já produzidas, né, já trabalhadas, já industriais, no caso produzidas na Alemanha, produzidas na França, etc. E jogam em escala global, né? Eu tento trazer nesse livro, nesse trabalho, e o que eu falei nessa palestra, esse conceito para a nossa realidade brasileira, para entrarmos num novo modelo de gestão, para o porto deixar de ser apenas um problema ambiental, né? Um problema social, e passar a ser um impulsionador da economia num nível melhor. Empresas não poluentes, empresas com melhor valor agregado, mais tecnologia, e conectando o Brasil e as empresas, a indústria brasileira, às chamadas cadeias globais de valor. Como você também vê a integração da indústria nacional, que você faz uma avaliação crítica, inclusive, desse momento que nós estamos vivendo, com a atividade portuária de importação e exportação? São duas frentes. A primeira é que o Brasil é uma potência agrícola mundial. Já continuará sendo e será cada vez mais. Ante a exaustão da fronteira agrícola dos Estados Unidos e da Europa, né, mas principalmente dos Estados Unidos, que hoje é o maior produtor de alimentos do mundo, já em 2019 e 2020, segundo projeções da CNA, o Brasil vai passar os Estados Unidos, né? Só que tem um detalhe, lá já se exauriu, não se expande mais. Aqui nós podemos até triplicar, segundo o consultor Faê da CNA, nós podemos até triplicar o nosso volume de alimentos, de grãos, de frutas, cereais, sem precisar desmatar mais, só utilizando a área que é pasto. Então, o Brasil tem que focar, já está focado, né? Nós já somos uma potência, mas tem que focar melhor nessa frente. A segunda frente é a indústria. A indústria brasileira, de um modo geral, produz para o mercado interno, né? De um modo geral. O mercado interno entra em crise, como nos últimos anos, a indústria morre, a indústria vai morrendo, nossa indústria está acabando. Está acabando em grande parte pela falta de escala, nós produzimos para o Brasil.
Países como China, Japão, Coreia, etc., Alemanha, de um modo geral, produzem para o mundo. Né? Utilizam o mercado interno. A Volkswagen produz para o mercado interno, só para a Alemanha. A Hyundai não produz só para a Coreia, a Mitsubishi, a Honda não produz só para o Japão. Então, esse modelo desenvolvimentista voltado para fora, nós também podemos utilizar elementos deles. E passa também pela logística portuária. Isso é uma oportunidade para o Espírito Santo. Resumindo, podemos acoplar aqui o que se chama de ZPE, Zona de Processamento de Exportação, né, que é parecido com a ZE chinesa. É um modelo jurídico que você não tem taxas, né, desde que você exporte. Não tem taxa de exportação. 80% que você produz deve ser para fora. E 20% você pode internalizar. Como você operacionaliza isso? Atraindo grupos internacionais, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, na China, para projetos exportadores no Brasil. Então eles vão ter acesso ao nosso parque industrial, mas o nosso parque industrial deve ver essa entrada dessas empresas como uma oportunidade. Desde que o governo conduza esse processo de entrada dessas empresas com transferência de tecnologia, para que grupos nacionais estejam na cadeia de suprimentos produzindo para essas empresas exportadoras, que começam a produzir em escala global e jogar a mercadoria no mundo todo, em escala maior, são certificados para isso, absorvem o chamado spillover tecnológico para dentro e são capacitados e recebem investimentos para isso. Então as empresas que estão morrendo podem utilizar esse arranjo como oportunidade para se reerguerem, mas no novo padrão, produzindo mais tecnologia e produzindo para o mundo, em parceria, associados com grupos internacionais. Esse é o modelo asiático. E como você vê as potencialidades do Estado do Espírito Santo, principalmente Porto de Vitória e o conjunto de portos que nós temos aqui, que já foi o centro da importação do Brasil. Sim. E perdeu um pouco esse patamar em virtude da perda de um incentivo financeiro, um incentivo fiscal, que é o Fundap, né? Mas temos um parque de logística bastante avançado, né? Com trades, paletizadoras, empresas com áreas alfandegadas. Portos secos. Isso. O Espírito Santo já exporta grande parte do minério do Brasil, que é o chamado Sistema Sul da Vale do Rio Doce, pela ferrovia Vitória-Minas. Então o Espírito Santo, aqui no caso Porto de Vitória, já está integrado via ferroviária com Minas Gerais, e de Minas Gerais já há conexão para o interior do Brasil. Então, utilizando isso que já existe, ou eventualmente melhorando-se ferrovia, rodovia, o sistema sempre pode ser melhorado, ou agregando-se, como foi a palestra de ontem, com o Estado do Rio de Janeiro, nesse esforço, foi chamado ontem de província logística, né? O Estado do Espírito Santo, junto com o Rio, ou isoladamente, ele pode ser visto como uma porta de saída de commodities, como uma porta de atração de commodities, agregação de valor, exportação, e como uma porta de entrada de máquinas e equipamentos industriais para o interior do Brasil. Então, se você fizer um esforço de abstração, você pode ver que o Espírito Santo pode ser considerado uma ilha que tem na sua costa o Brasil, o agronegócio, e na sua frente o mar, está ligado ao mundo. Então, basta aqui utilizar essa criatividade e o que eu sempre digo, ir lá fora procurar projetos. Vender nossos projetos fora do Brasil, na Alemanha, na França, na Bélgica, na Holanda ou na China, explicar o que nós queremos ou oferecer oportunidades, oferecer facilidades para o investidor, né? Como várias free trade zones do mundo já fazem, né? Dubai está no meio do deserto e recebe investimentos do mundo inteiro. E capacitando-se mão de obra, paulatinamente, que tem que ser feito junto. Capacitação de mão de obra, por exemplo, com o ensino do inglês, né? Utilização do sistema S na área técnica, e a atração de grandes grupos que possam ter sinergia com empresas que já estão no Brasil, que hoje precisam de investimento, que hoje tem projetos exportadores, tem projetos parados às vezes, sabe? Projetos que já tem o projeto pronto, mas não entrou em operação. Então o interessante é vender esses projetos lá fora, captar investimentos e fazer parcerias. Cada parceiro se concentrando no que é bom, há moldura jurídica para isso. Então assim, o Espírito Santo ele já é internacional, mas ele tem uma tendência de ser ainda mais. Ele é porta de saída e porta de entrada do Brasil. Pode ser cada vez mais usado nesse sentido logístico. Maurício, por último, como você vê o licenciamento ambiental e a atividade portuária no Brasil hoje? O investidor foca no licenciamento. Agências reguladoras, o ideal é que já saia o projeto de energia elétrica, o projeto que for de portuário ou ferroviário, já saia com a licença prévia.
já meio caminho da licença de instalação, que são 3, né? Prévia, instalação, operação. Que já se licite com a prévia. E o grupo que entrar no negócio já providencia imediatamente a de operação, de instalação. Então, assim, vamos fazer conforme a regra do jogo. Tá? O desenvolvimento não é a qualquer custo. Eu sempre prego um desenvolvimento focado em empresas não poluentes. No caso, hoje está vindo no mundo, por exemplo, um rearranjo com a COP21 para a economia do não carbono, da descarbonização, para carros elétricos, novos conceitos de bateria, energia solar e eólica. Temos que ficar atentos. Né? A atividade não poluente com maior conteúdo tecnológico é sempre melhor do que a poluente. Né? E o porto se insere nesse contexto geral de infraestrutura. Então, os empreendedores têm que ficar atentos, nacionais e internacionais. Vai ter impacto? Vai. Licença, projeto. Depois da licença, o investimento.